A gente ativa o Smart Control aí numa track, a gente consegue se deparar aí com um painel visual aí com uma série de parâmetros abertos aí pra gente. Esse painel ele pode ser configurado para a gente controlar qualquer tipo de parâmetro de plugin, do canal ou efeito, né? E o layout dele pode ser alterado aí conforme, né, o tipo de instrumento ou faixa aí sem que você precise realmente ficar abrindo individualmente cada um deles, né? Então você já tem tudo aqui na cara já exposto para a gente. A opção Automatic Smart Controls, ela vai gerar para a gente aí algumas opções, né, baseadas nos plugins inseridos numa faixa ou instrumento que a gente estiver utilizando. Por exemplo, se eu quiser carregar um synth, ele pode sugerir para mim um layout como Modern Synth. Enquanto eu estiver usando uma guitarra virtual aqui, ele pode ativar o Bridge Combo também e assim por diante, né? Daí, de acordo com aquilo que você estiver trabalhando, ele vai ter algumas sugestões aqui. Em track, a gente vai ter o controle aí dos parâmetros das tracks selecionadas, né, da faixa selecionada. Quando a gente clica em Master, a gente passa a controlar os parâmetros de saída principal do Channel EQ ou um compressor inserido aí no output nosso, no stereo out. E quando um bus estiver roteado a uma determinada track, a gente consegue visualizar os efeitos de bus aqui, clicando ao lado aqui no botão Master. Né? Daí a gente escolhe o canal auxiliar que você quiser enviar aí e boa, tá feito. A aba Compare, ela vai permitir para a gente comparar o tempo das alterações aí, de qualquer parâmetro, né? Se eu clicar, a gente vai ver o antes e depois aqui, né? Ó, o processo de comparação. E se a gente clicar em Controls aqui dentro do painel, a gente vai visualizar os controles, né? Os controles aqui de todos os parâmetros que a gente vai representar aí os ajustes que a gente veio fazer. Se a gente clicar em EQ, o Logic abre diretamente aqui o Channel EQ e da faixa aí, ou que a gente estiver trabalhando, ou Master, né, dependendo da aba selecionada. Esses tipos de knobs, eles vão poder estar rotulados de diferentes formas, seja Apple Amount, Smoothing, View Channel Link ou Fade Extremes F2. Tá? Todos eles vão poder ser atribuídos a qualquer parâmetro de plugin aí, quando a gente estiver usando o parameter mapping. Isso daí é quando a gente vai estar acessando os parâmetros internos dos plugins do Logic que você veio a escolher aí dentro de uma determinada track. E aqui abaixo a gente tem o external assignment, que ele permite, né, a gente mapear o knob aí de um controle físico de um controlador MIDI externo usando o botão Learn. Tá? Lembrando que esse botão Learn, ele entra no modo de aprendizagem, né? Ou seja, a gente está falando que quando a gente clica no knob, né, e clica em Learn, e gira ou move, né, faz algum tipo de ajuste aí de regulagem de um parâmetro que você vai escolher, né, o Logic ele vai capturar a fonte de controle que você estiver inserindo, né, que estiver sendo alterada, e ele vai fazer o processo de machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina aí que a gente tanto vê nas IAs. Só vou fazer um parênteses aqui, porque de um tempo para cá a gente ouve muito falar de IA, né? E virou uma febre aí, IA, tráfego, automação e tal. Só que são tecnologias muito antigas, já até meio obsoleta, entre muitas aspas, claro, né? Mas eles vão vivendo constantes evoluções aí. A gente também, né? Com a música, principalmente, a gente recebe isso sempre em primeira mão. Mas quando a gente entra nesse papo das áreas de machine learning, né, que é o processamento de linguagem natural, especificamente quando a gente fala de processamento de áudio e reconhecimento da fala, é algo que já existe há um tempão, tá? Em 2013, se não me engano, 2013 mais ou menos, foi o aniversário da morte do rapper Sabotage, né, que ele faleceu em 2003, né? E o Spotify Brasil ele lançou um projeto uma parceria com a família do Sabotage e do produtor Tejo Damasceno, né, onde eles fizeram com uma IA fez o reconhecimento da voz das composições de Sabotagem e assim eles recriaram algumas faixas inéditas dele.
tá? Então, por isso é só cuidado com essas publicidades aí de que está super moderno, super inovador, e na verdade a IA existe desde 1956. Mas voltando, quando a gente clica aqui em mapeamento de parâmetros, por exemplo, no Unmapped, a gente vai selecionar alguns subparâmetros de plugin que a gente veio escolher aqui. E todos esses parâmetros também vão poder ser ajustados e ter um escalonamento aí de valor, inversão de faixa, seja mínima ou máxima, a aplicação das curvas de controle, mesmo se eu quiser uma coisa mais suave ou mais agressiva, é quando a gente clicar no scaling. Tá? Aqui é onde vai abrir para a gente um gráfico XY aí com algumas curvas que a gente vai poder vir a customizar elas. Elas já têm uns padrões pré-definidos, mas a gente vai poder vir a customizá-las. Quando a gente clicar aqui no ícone nesse íconezinho aqui no painel inferior da janela, a gente vai entrar no modo avançado aqui do controle Assignment, no modo Expert View. Esse modo ele vai permitir a gente fazer todo o mapeamento de forma mais complexa, vai desde faixas, plugins, os comandos gerais, automações, as zonas de controle de um hardware externo e assim por diante. Aqui nessa janelinha aqui a gente consegue definir vários valores de entrada e saída MIDI, modelos aí, perdão, modos de feedback visual, as escalas de conversão de dados e também controlar grupos de parâmetros aí que você vier a trabalhar de uma determinada controladora externa se você estiver utilizando uma mesa, um console e assim por diante. Então a gente entendeu aqui mais uma vez que o Smart Control também, né, ele tem uma complexidade muito ampla, né, ele vai muito além aí, pode ser um recurso-chave imprescindível aí, se você precisar fazer uma produção mais complexa e detalhada, esse vai ser o seu cão aí, o grande amigo do homem, né? Então vai ser o seu recurso-chave.